E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do podcast nesse canal. Se você não é inscrito aqui, se inscreve logo nesse canal. De antemão, já deixa o teu like. E do decorrer do programa, vai deixando seu comentário, sua pergunta, se tá gostando, se não tá, se quer saber mais alguma coisa. E hoje aqui comigo, já vou mostrar aqui, ó, Daniel Shoa. E aí, meu irmão, como é que você tá, cara? E aí, cara, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você. A gente já conversa bastante, né? Nas viagens a flecheiras. Nem me fale, cara. Todo mês a gente tá junto, né? É verdade. E é muito legal, cara, estar aqui podendo falar um pouquinho sobre audiovisual e outras coisas mais aí. Estamos por aqui. Tô decidindo ainda se a gente vai conversar sobre audiovisual, sobre música, sobre política. É tanto assunto que a gente verdade. Conversa, né? É, a gente pode sair costurando aí, dar um negócio bom. Mas, cara, para começar, me fala assim, eu te conheci no universo do audiovisual, né? Nas gravações da vida, equipes de um homem só, equipes de dois caras, e a gente vai indo, correndo, gravando, produzindo, vivendo. E eu queria saber como é que tu iniciou o teu processo nesse universo do audiovisual. Massa, cara. Eu lembro que antes de eu entrar no universo audiovisual, eu sempre curti, né? Cinema, sempre curti o por trás das câmeras, né? Eu acompanhava, às vezes eu via muito making-off de como as coisas eram produzidas. E na época não existia equipamento acessível, né, pra gente. Eu lembro que quando surgiu a 5D, que foi a primeira câmera que a galera falou assim, caralho, agora dá pra fazer alguma coisa. Porque antes era muito amadorzão, né? As imagens elas se distanciavam muito do cinema e o 24 frames e aquela parada toda. Mas tu já iniciou filmando, já gravando? Não, então. Aí antes existia esse desejo, né? Mas eu sou do áudio, na verdade, né? Dos estúdios da vida, né? Pode crer. Eu comecei estudando um pouco de música e tal. E aí logo eu comecei a trabalhar com estúdios. Então, eu trabalhei no ProAudio, trabalhei no MS Studio. Tu fazia edição, captação de áudio? Exatamente, técnico de áudio. A gente fazia tudo que precisava lá dentro. Pode crer, cara. E era muito legal, porque eu passei a conhecer uma galera de banda da época, né? Aqui a gente gravava muito forró. Né? Tanto que o volume 4 do Aviões foi gravado no estúdio que eu trabalhava, várias bandas da época. É o berço do forró, é o Fortaleza, né? Praticamente Ceará aqui, Fortaleza. E tem uma galera muito boa e eu aprendi muito lá dentro, né? Tipo, tinha uma galera lá que ia pra ter uma ideia, tinha uns produtores que trabalhavam lá que eles iam para São Paulo gravar as bandas lá, porque, tipo, bandas de forró de São Paulo, né? A galera chamava o pessoal daqui, que sabia fazer a parada. E, cara, eles faziam um negócio que era muito diferente. Tipo assim, aquela caixa daquela época, aqueles tons muito característicos. Bicho, eu vendo a galera fazendo e aprendendo lá. Cara, se você entra na sala de bateria e escuta o som da bateria, ele é completamente diferente de um som que você está acostumado a ver numa banda, num show e tal. Porque ele era todo afinado para ser trabalhado no equalizador, não sei o quê. Então, se você entra na sala, você acha o som meio estranho. Quando você já vem com ele calibrado, equalizado, mixado, aí chega naquele time que a gente conhece até hoje. Interessante, né? Porque a gente pensa sempre tipo assim, eu também passei um pouquinho pelo universo da música, então, principalmente bateria, né? Que é um som que ele é acústico, ele tá ali, ele é bastante perceptível, diferente de uma guitarra que você realmente necessita de um amplificador, de vários pedais, vários efeitos, equalizações, mas a bateria não, ela é um instrumento muito orgânico. E aí parar para pensar que nós aqui, a gente consegue produzir uma parada pensando... Você está aqui tocando, pensando na pós-produção, é muito interessante, cara. Exatamente. É tanto que às vezes chegava um cara de fora e aí o produtor ou o baterista que geralmente já é acostumado a gravar, né? Ele já dá o tom ali do negócio e às vezes ele é desafinado propositalmente para pegar uma determinada frequência que o cara quer ali na equalização, bicho. Entendeu? Então é um macete muito nosso daqui do Ceará. A galera... Hoje a galera já deve ter evoluído mais, né? Porque está mais difundido. Mas eu lembro que vinha gente do Brasil todo gravar a galera do forró, porque o pessoal tinha a manha do negócio. E o ProAudio, eu acho que era um dos estúdios mais raiz, né? Dessa questão do forró aí. É antigão. O ProAudio é bem antigão, do Marcílio. Eu trabalhei... No começo, eu trabalhei no MS Studio e depois eu fui pro
Pro Audio, né? O MS Studio é o que gravava mais a banda de forró, o Pro Audio também, mas o Pro Audio, ele, como ele era mais conhecido, ele gravava muito de tudo, né? Tinha todo tipo de banda lá. Mas foi uma experiência legal, porque o que acontece? Até hoje, no audiovisual, eu percebo, principalmente a galera que trabalha com edição, que falta um pouquinho do entendimento. Sensibilidade, né? Exato. Não só de áudio, mas de música, né? Porque você tem que entender que a música é um recurso fundamental para a edição. Quer queira ou quer não, o corte, o tempo do corte, ele é quase que um compasso visual que você está ali vendo, o tempo que você corta de uma cena para outra, dependendo do que você está mostrando, gravando ali, né? Exatamente. E aí foi onde eu comecei a perceber, cara... Eu via muito uma discussão na época, né? Eu comecei a editar no Sony Vegas, né? Caramba, Sony Vegas. E eu usei o Sony Vegas durante muito né? tempo. O da Visão também. E o mais legal, que me incomodava um pouco, é porque o Sony Vegas, ele era considerado algo menor. No meio. E eu ficava, cara, mas a edição tá massa, não tem a ver com a ferramenta, né? Só que, por outro lado, era um pouco de resistência de ir pro Premiere na época, né, e tal. Hoje eu trabalho só no Premiere. Mas o que eu percebo é que existia uma preocupação de qual a ferramenta você vai utilizar. Mas tu acha que esse lance desse preconceito contra o Sony Vegas, assim, isso na classe do audiovisual, né? Porque para o cliente, se você está filmando com uma Red, com uma Canon 80D, o cliente quase nunca vai perceber nenhuma diferença. O cliente tem outro preconceito, vou já dizer qual é. Aconteceu uma situação inusitada. Mas, assim, só voltando aqui para concluir. A questão da edição, o que acontece que eu percebo? As pessoas começam a se preocupar muito com qual a ferramenta, e com qual plugin, e qual não sei o quê, e elas deixam de se preocupar tanto no onde eu vou fazer o corte. Em que momento? Porque isso é o mais importante. A ferramenta de corte é toda igual. Se você for no Sony Vegas, vai ter o corte. Se você for no Premiere, vai ter o corte. Se você for no Movie Maker, vai ter o corte. Mas onde cortar é o negócio. Então, isso aí é o que eu acho que é o importante do negócio. É o lance de você entender o fundamento, né, da coisa. Como você disse, a técnica, vão existir várias, mas o fundamento é algo que... A sensibilidade é algo que você vai adquirindo com o tempo, com prática, errando... E mais importante do que, talvez, aquela coisa exata, mais importante do que aquela ferramenta que você está usando, o software que você está usando, é o que você está querendo contar com aquilo ali. Se a tua edição ela tem uma finalidade, ela tem uma diretriz, né? Se aquilo ali está sendo coeso, está fazendo sentido, tem um storytelling contando aquilo, porque storytelling você pode até fazer em vídeo de propaganda de sabão. Tem storytelling aquilo ali. Com certeza. E isso, qualquer ferramenta você pode tirar com qualquer ferramenta. A ferramenta, eu acho que ela independente do que você está utilizando, você consegue tirar uma boa edição daquilo ali. E é interessante. Eu até costumo a falar, assim, claro que estereotipando, né? Esgarçando aqui o contexto. Mas é como se você tivesse um cantor muito bom e quando fosse contratar, você chegasse, qual é o microfone que tu usa, né? Pô, eu quero saber qual é o microfone que tu usa, cara. Quero saber se tu canta, macho. É o que tu canta bem e tal. É o que importa, na verdade. Claro que se o cara for com o microfone full reca, vai sair ruim. Mas, assim, o contexto do que eu quero falar é que como você vai expressar, né, aquilo que você quer expressar, ele é muito mais importante do que a ferramenta que você vai usar para expressar aquilo. Concordo 100%. Né? E tu acha que toda essa tua vivência no áudio contribuiu para tu ter a tua linguagem, né, a tua identidade no audiovisual hoje? Sim, eu acho que foi fundamental. Primeiro porque antes de eu entrar nos estúdios, né, eu estudei música, estudei um pouco, vivenciei ali toquei em algumas bandas e tal, coisa muito amadora, digamos assim, né? Esse é outro paradigma, né? Que todo o videomaker é um ex-músico, né? E isso é bom. Porque isso te dá uma marra ali de saber ao ponto... Cara, pra ter uma ideia, quando eu vou começar a editar uma música, uma música, pra tu ver. Quando eu vou começar a editar um vídeo, a primeira coisa que eu faço e que eu perco muito tempo é escolhendo a trilha.
eu perco às vezes um tempo, eu gasto tempo nisso. Porque E eu é acho um que calcanhar de Aquiles, né? A trilha sonora, às vezes, no vídeo. é porque ela vai definir tudo. Ela vai definir o tom. Então eu perco esse tempo. Eu não vou editar e depois escolher a música. Isso eu nunca fiz. Eu escolho a música porque ela vai definir qual é a intenção do que eu quero no meu vídeo. E na hora que eu estou escolhendo ela, tem alguns critérios que eu observo muito, que é a progressão dela. Ela não pode ser uma coisa reta. Claro, depende do estilo do vídeo, mas... Depende também da ideia que você quer passar naquele vídeo, né? Do propósito daquele vídeo. Exato. Mas, no geral, bem geralzão mesmo, eu acho que quando a trilha ela tem momentos diferentes, ela te dá margem para expressar coisas diferentes durante o vídeo, né? Então, quando tem aquela trilha que começa de um jeito, tem um momento de transição, tem um ápice, volta para um momento mais light e depois sobe de novo e finaliza. Então, se a trilha não tem isso, eu monto para ela ter. Eu acho que uma vivência na música, ela proporciona a gente, quando a gente principalmente tá dentro da timeline de edição de vídeo, né, falando mais tecnicamente, de você passear melhor pela timeline, pensando na trilha em si. Porque vamos dizer o seguinte, a gente chega lá, a gente pega e baixa uma música para colocar no nosso vídeo. Uhum. E a gente tem uma música que ela tem um início, meio e fim em um tempo determinado. Muitas vezes a gente consegue manipular essa música para o que a gente quer, assim como você disse, né? Que você tá, num determinado momento da música, você quer uma explosão, outra hora você quer uma reflexão, e outra hora você volta para a explosão de novo. E eu acho que essa vivência da música, a gente acaba que se utiliza disso para poder manusear de forma mais adequada essa trilha sonora para o que a gente quer, para a proposta que a gente quer, para o intuito que a gente quer passar com esse vídeo, né? É exatamente isso. E cada momento desse vai gerar uma emoção diferente que você está contando. Então, ter controle sobre isso é fundamental para deixar o negócio não ser um negócio aleatório, né? Fora do seu controle. Eu acho que a escolha da música tem que ser uma escolha consciente. É essa daqui que eu quero. Pode crer, cara. E voltando um pouquinho na questão de como tu começou, o que tu começou produzindo? Tipo assim, tu chegou a sair totalmente da produção musical e encabeçou 100% a produção audiovisual, foi pouco a pouco. O que tu começou? Já que tu estava ali no meio de artistas, tu começou nessa área artística ou tu migrou para uma área mais documental, publicitária? Pronto, isso é legal. Vou até voltar rapidão aqui naquele preconceito do cliente que eu falei no início. Eu lembro quando a gente começou a filmar, era eu e Davi Cadeira, né? A gente, praticamente, o nosso início foi junto, porque ele tinha um percurso muito parecido com o meu. Grande Davi, inclusive, tá mais que convidado, viu? Era pra estar aqui, né? Era pra estar aqui, pô. Mas ele tá melhor do que a gente, uma hora dessa, né, cara? O cara tá passeando aí, Austrália, com os filhos, Nova Zelândia, o cara tá conhecendo lugares maravilhosos. Então, o que acontece? Eu e o Davi, a gente trabalhava com áudio, ele também trabalhava em estúdio, ele tinha um estúdio, e ele trabalhava com a rádio, no laboratório de rádio da faculdade. Eu também trabalhei num laboratório de rádio de universidade. Então, o que acontece? De repente, o Davi consegue comprar um HV40. O que é isso? O que é HV40? Pelo amor de Deus, que eu nunca nem ouvi falar nisso. HV40, cara, era o seguinte, a 5D foi lançada, não me lembro qual é, 2011, 5D sei Mark lá. I? Mark II, que foi, tipo assim, a primeira câmera que dava para filmar em Full HD, em 24 frames, e tinha uma imagem massa. Para quem não é do universo audiovisual... Isso existiu essa época, certo? A Canon foi uma das marcas que mais, não vou dizer que popularizou, né, mas facilitou a entrada de um fotógrafo para filmar, ou de alguém que, sei lá, não tinha condição de comprar uma puta câmera de cinema, umas Panavision da vida, ou Panasonic, ou não queria estar se utilizando da Handicam, que tinha uma qualidade mais inferior, que queria talvez ter uma qualidade... Eu quero a mesma qualidade da fotografia que eu estou tirando, eu queria no meu vídeo, mas a minha Handicam aqui, da Sony, da Panasonic, que era muito famosa na época, não está entrando. Aí a Sony, com as DSLR, que são ainda câmeras fotográficas, ela possibilitou... E que ano era isso, cara? Cara, eu não vou me lembrar, é fácil encontrar na internet, mas precisamente. Mas tu teve acesso, mais ou menos? Mas eu acho que foi por volta de
Eu não sei se... Eu acho que foi por volta de 2008. Eu sei que em 2011 a gente já estava fazendo, né, o negócio. Produzindo. Eu acho que a gente já utilizava a 60D, se eu não me engano. Não me lembro qual era a época. Mas acho que foi 2008, não sei. Por aí, 2009, por aí. Eu lembro que ele comprou um HV40. E o que a HV40 é uma handicam que ela se aproximava mais ali da estética da 5D, financeiramente, do que a gente poderia ter naquela época. Mas de qualidade de imagem também? De qualidade de imagem. Ela era Full HD. Ou era só HD, não lembro. Acho que era só HD. Porque naquela era o HD era o Full HD. O 720, era o 720p. Porque antes era tudo que era gravado era 640, sei lá. Era SD. E a imagem ela não era 16:9, né? Não. Era quadrada, né? Para aquelas TVs de cubo, quadrada. 4x3. 4x3. E tinha também uma questão que elas não tinham um dynamic range bom. Tipo assim, se tivesse qualquer low lightzinho, velho, já era granulava. Horrível. Tinha que ter muita luz. É tanto que é o seguinte, na época que a gente foi filmar, começou a filmar evento, o tipo de cobertura que existia era aquela cobertura à la Must. Pode crer. Tinha mais cara de reportagem. Não tinha essa parada de vídeo de festa After com trilha. movie. Exatamente. A gente estava iniciando fazendo isso, esse tipo de vídeo. E aí eu falei do preconceito do cliente. A gente chegou com a HV40, ela era desse tamanho assim, bem pequenininha. Aí chegava o Valner Raidar lá com a câmera Panasonic dele. Várias vezes. Cara, já chegou o cliente a falar assim, ó, mas essa câmera aí presta? Sendo que ela botava as outras no bolso, aquelas grandonas é horrorosa. Não que fossem câmeras ruins, mas é porque essa câmera pequena ela possibilitou fazer coisas muito diferentes do que já havia sido feito, né? E ela era mini DV Sem falar na na época. portabilidade também, né? Uma câmera pequena, a bateria. Exato. E ela era mini DV na época. A gente, quando terminava, tinha que fazer a conversão da fita. Apesar de ser HD, ainda era em fita. Então a gente começou fazendo isso, fazendo filmagens de festa. Mas tu tinha esse aparelho para converter da fita para um arquivo digital? Não, o que o Davi fazia era o seguinte, porque a HV40, ela rodava também o vídeo, né? Ela rodava. Então Mas como é que tu editava com a fita? Não, ela rodava. Você conseguia dar o play nela. Então ele tirava e botava numa plaquinha de captura e gravava de novo. Tudo que foi gravado nela, ele regravava no programa. Regravava, ou seja, já dava uma comprimida mais, a qualidade já... Quando você... A gente sabe, né, que quando você grava e regrava alguma coisa, aquilo passa por um compressor e já perde um pouco mais da qualidade, né? Exato. Eu não me lembro exatamente o que é que a gente usava para captar isso, para capturar isso. Mas eu lembro que era feito pela HV. Você dava o play e ia recebendo ali. Mas nessa recepção, eu acho que dá para configurar, né? O bitrate, alguma coisa. Tu passava via cabo da câmera para a placa de captura de um computador. De um computador. Olha, que época, hein? E a galera reclama hoje de um cartãozinho de memória. Não se comparava não. E aí existia muito disso. Até hoje eu sinto... Eu lembro que eu filmava com aquela Sony... Tinha uma câmerazinha Sony que ela fazia um slow muito bom. Não, ela é nova, câmera nova. Slow que tu fala, tipo assim, 60 frames, essas coisas que tem hoje em dia? Não, eu não estou falando... Agora eu não estou falando mais de antigamente. Entendi. Não, eu estou falando que até agora alguns preconceitos ainda existem com tamanhos de câmera, né? Eu tinha uma câmerazinha da Sony RX100, sei lá, RX500, enfim, não me lembro mais qual era não. Sei qual é. Que ela filma até 1000 frames por segundo. Ela perde muita qualidade de bitrate, mas se você pega ali no 120, ela é 240, um celularzinho, tô ligado. ela é bem pequenininha, parece shot. Sabe, é shot, pronto. Parece também uma carteira de cigarro, isso. Pequenininha. Sendo que a qualidade da imagem dela é muito foda. Não troca lente, tem várias limitações, mas dependendo do que você for usar, ela é muito legal. E eu lembro que o cara que vendeu... Eu acho que a gente fez um job juntos, se eu não me engano, não sei se foi contigo, mas a gente usou essa câmera aí, RX100, e era uma parada de uma partida de futebol, só que era uma parada, tipo um after, melhores momentos de um torneiozinho de futebol. E aí teve, tipo assim, eu fiquei besta com o cara a colocar a câmera posicionada, aí o cara bateu o pênalti e a bola indo lá. Bem lentinha. E a câmerazinha bem pequenininha. Exato. E aí, assim, eu lembro que o cara que vendeu, na época, ele falava assim... 900 frames por segundo, né? Mas nessa qualidade aí é tipo...
Fica horrível, né? Vamos combinar. Mas você pode fazer em 500, 200 e pouco, que já é um slowzão muito legal. Aí eu lembro que o cara falava assim, cara, essa câmera é excelente, mas eu tenho que ficar sempre com outra do lado grande, porque o cliente acha... Não bota fé num negócio desse tamanho. E às vezes ela entrega um material bom e tal. Esse negócio de câmera, só um corte aqui rapidinho. Eu lembro que uma vez eu estava num casamento e aí eu estava filmando com uma 6500, a Sony Alpha 6500, que ela é desse tamanho aqui, né? Menor do que um celular, assim, de tamanho. E com uma lente do kit, que a lente também é curtinha, e eu lembro que eu cheguei a colocar no gimbal só para ver se ela aguentava, eu coloquei duas, uma câmera em cima da outra. E ainda assim parecia uma coisa pequena. Uma câmera em cima da outra parecia uma coisa pequena. Cara, agora tu falou de câmera pequena, eu me lembro do... Não sei se tu chegou a filmar muito evento, no teu início e agora. Evento tipo festa mesmo. Onde tem público e show, essas coisas. Era muito comum, pelo menos na minha época, faz muito tempo que eu não filmo evento, assim, eu filmo mais corporativo hoje. Mas era muito comum, e era tudo DSLR, as pessoas pararem, e aí, tira uma foto. Tira uma foto. Cara, isso é clássico. Tem um cara na internet que eu sigo ele, não vou me lembrar do nome dele agora, mas ele filma tanto evento assim, tanta festa, que ele criou um adesivo, sabe essas tatuagens de chiclete? Não é foto, é vídeo. Não é foto, é vídeo. E ele cola na testa dele quando ele tá fazendo evento. Eu tinha vontade de ter uma camisa. Aqui pro final desse episódio eu vou me lembrar do nome dele. E legal, a situação era o seguinte, você, num evento de show onde tem muita música e volume alto, o tempo que você explica que é vídeo pra pessoa, e a pessoa, e você, não, é filmagem. Aí você vai lá e finge que tá batendo a foto. Eu bato a foto. Eu bato a foto e a pessoa fica muito satisfeita e acabou. Porque você aquela vai foto explicar... não vai ser utilizada pra nada mesmo. Pra você explicar, cara, você perde muito tempo. Cara, eu faço evento hoje em dia ainda, muito evento. E a gente passa por isso. Ontem mesmo eu tava gravando um evento com o Júlio e a gente tava usando a mesma câmera. Só que ele tava fazendo vídeo e eu tava fazendo foto. Só que em determinado momento eu tava fazendo vídeo e ele tava fazendo foto. Então, cara, vamos deixar isso rolar mesmo. Sem pedir, a gente vai e faz. Tudo. Não, e às vezes eu boto várias coisas na câmera só pra, tipo assim, pra pessoa... Talvez... não acho que não é foto, não. Eu meto um LED, eu meto um microfonezinho assim do lado, boto um negócio em vermelho. Às vezes eu boto um monitor em cima da câmera assim, o cara... Às vezes o cara... às vezes eu nem vou usar, mas é só porque o cara identifica que não é foto, é vídeo, entendeu? Mas é isso. Cara, que massa, bicho. Eu passei pela música também e como eu te disse, a música me ajudou muito a ter essa linguagem, essa identidade. Tanto é que eu acho que os primeiros vídeos que eu editei foram videoclipes de bandas que eu tocava na época, eu estava ali com os amigos e tal. E realmente a música ajuda muito. E faço muito eventos também. E uma coisa que eu ia te perguntar, o que tu acha dessa tendência que está se encaminhando o audiovisual para ser cada vez mais móvel, cada vez menor. Hoje a maioria, eu acho que 90%, 80% a 90% dos vídeos que a gente produz, que eu produzo pelo menos, é para se ver num celular. E aí de que adianta a gente estar com uma puta câmera de cinema fazendo imagens de 8K, 6K, 4K para a galera estar vendo no celular? Cara, eu sou um pouco contra. Eu vou um pouco contra a corrente de tá ali na linha, na fronteira tecnológica do audiovisual. Eu acho que não é isso que faz um bom trabalho. Eu acho que tem muita coisa de fissura de quem tá ali começando. Eu vejo que existe uma ansiedade, né, cara? Tal coisa, meu amigo. Preciso estar atualizado. Você trabalha com audiovisual, provavelmente você trabalha para publicidade. Porque o cinema hoje, você não... Se você for muito apaixonado, e realmente eu faço cinema, e aí você vai viver daquilo como arte e você vai enfrentar uma caralhada de dificuldades do nosso sistema cultural. Aí como eu conheço muita gente aqui, inclusive da nossa cidade, vive de publicidade, mas não deixa o cinema, tipo assim, produz cinema. E muitas vezes, tipo assim, eu estou vivendo de publicidade, eu tenho o meu equipamento aqui, mais guerrilha, e quando eu vou executar o meu cinema, eu vou ali e alugo. Exato. Então, assim, o que eu acho que rola é isso. A galera que trabalha com publicidade, né? E hoje tem vários combos e configurações de como esse
videomaker ou esse cara do audiovisual trabalha com essas empresas, que eu acho que não é a fronteira tecnológica que define muita coisa, não. Porque já tem eu acho que tem, tipo assim, tem um espectro aqui aceitável que ele já está muito grande. Então, você pode investir em coisas que fazem muito mais diferença no seu trabalho do que o equipamento. Então, uma das coisas é isso que eu acho, mas assim, isso até foge um pouco da tua pergunta. Mas uma das coisas que eu acho é a fronteira tecnológica não preciso ter a câmera de última geração, o microfone de mais fodão para fazer um bom trabalho, porque o cliente ele vai exigir um trabalho de qualidade, mas esse trabalho de qualidade não é definido somente pelo equipamento que você dá. E talvez seja 20% do equipamento. 80% talvez seja se tu entrega no prazo, se tu responde, se tu faz vários outros contextos ali, se tu faz um pós-venda bom, se tu está preocupado em resolver o problema dele. E não só ganhar grana ali. Exatamente. Né? Porque às vezes o cara... Acontece muito isso. Eu quero... Eu vou fugir, depois a gente lembra para a gente voltar para o início. Eu acho que já aconteceu contigo várias vezes. O cliente chega, cara, estou precisando de um vídeo, fulano te indicou e tal, beleza, qual é a tua demanda? Eu preciso fazer um vídeo institucional. Cara, eu acho que vídeo institucional é um termo que os empresários e leigos utilizam para eu quero fazer um vídeo da minha empresa e eu não sei como é que vai ser isso. Aí chama de vídeo institucional. E esse vídeo é para quê? O que você quer com esse vídeo? Exatamente. Ele é para passar na internet? Ele é um vídeo para ficar nas TVs dentro da sua empresa? Ele é um vídeo para você rodar nas redes sociais? Ele é um vídeo para grupo de WhatsApp? Ele é um vídeo para você mandar para um congresso que você vai participar? Cara, institucional é uma coisa assim que, como você disse, é um termo que os empresários leigos utilizam para falar sobre uma demanda que eles nem entendem ainda o que querem de verdade. E aí eu acho que o que você está querendo dizer é que nós temos que entrar nesse momento para esclarecer. Talvez ele não saiba o que tipo de vídeo que ele precisa. Talvez Exatamente. Ele nem precise de um institucional. Talvez ele precise de um outro tipo de vídeo. E se você não tiver experiência na área audiovisual e estiver disposto a ter esse tempo de quase que um tempo didático dentro do audiovisual para o seu possível cliente, ou aquele cara, tipo assim, você não vai trabalhar para ele, ou pior, você vai fazer um trabalho, vai receber uma grana e o trabalho que você vai fazer não vai atender à expectativa e à necessidade que aquele cliente vai ter. É exatamente isso. E eu acho que a virada de chave está nesse ponto aí. Você entender, o cara tá às vezes super empolgado, ele já está até dizendo como é que vai ser as cenas. Já aconteceu isso contigo? Não, cara, vem que a gente vem que extrai aí você tem que chegar e falar assim, ei, calma. Às vezes o cara quer só fazer um depoimento, resolveria o problema dele. Aí o que acontece? Se você não se ligar disso, você vai fazer o quê? Porra, é um institucional, velho. Você não vai fazer o institucional com aí sim, tem aquela questão da fronteira tecnológica que você estava falando. O institucional, ele exige algo de mais qualidade. Algo mais... institucional que tu fala, o institucional raiz, como deve Exato, ser. Que a gente conhece padrão ali com imagens que brilham os olhos, Exato. Aquela coisa que vai... o institucional, aquele vídeo que vai representar, que é o que vai na frente Exatamente. Da empresa do cliente. Que ele passa não só a estrutura da empresa, ele passa os valores, passa a missão, passa vários... Né? E aí o que acontece? Às vezes... Se o videomaker não se liga do que o cara... Uma situação, o cara chega... Mala, eu quero um vídeo institucional. Aí, se você chega e fala assim... Caralho, vídeo institucional. Massa, eu vou fazer um vídeo institucional do caralho. Já começa aqui a escrever um roteiro aqui no papel e o cara começa a se empolgar. Eita, massa. Ixi, vai ficar muito legal. Vamos fazer a imagem assim, assada. Cara, o vídeo fica com 7 minutos. O vídeo fica com 7, 8 minutos, 10 minutos. Você chega lá para gravar, ele te mostra um TikTok. Não, eu quero fazer isso aqui. Não, e às vezes o cara faz, cara. Ou então o cara passa um orçamento grande e não fecha. Aí na cabeça dele, não, mas o cara ali cobrou um terço desse valor. Mas o outro cara já sabia que ele não queria institucional, às vezes. Exatamente. Então eu acho que é muito disso, você entender qual é a necessidade.
quando o empresário... É um trabalho interpretativo, né? Você chegar e fazer essa leitura do cliente, abrir um leque de opções para ele, não só um leque de opções, mas para onde cada opção vai levar ele. Exato. Para aí ele, né, entender. Exato. É você conseguir chegar para o cliente ali, que está precisando de um vídeo, e falar, cara, o que é que tu quer resolver com esse vídeo? Porque eu posso te sugerir outras coisas, né? Não necessariamente um institucional. Aí, às vezes, o cara fala, cara, porque é o seguinte, eu tenho um fornecedor, aí eu, entendi. Não é um vídeo para Instagram, não é um vídeo para rede social, é um vídeo para ele falar para o fornecedor dele que essa parceria é boa, tem alguma vantagem. Então uma afirmação, né? Um vídeo de afirmação. Você vai entendendo o que é que ele quer falar. Não, cara, porque é o seguinte, eu tô com um problema aqui no meu estoque e tem um produto que eu preciso pegar esse produto aqui e desovar ele. É esse aqui. Certo, não é um institucional para resolver esse problema. Uhum. Ele vai continuar lá. Então, você precisa entender, não é porque eu tenho um evento, eu tenho 5 minutos lá e se eu for falar 5 minutos eu vou me enrolar, eu queria um vídeo. Eu entendi. E esse evento é de quê? Fala para quem? Aí, quando você sugere isso, o cara, entendi. Já está resolvendo o problema de agora, na reunião. E quando tu passa por uma situação no qual tu está disposto a mostrar para ele, a esclarecer as opções que ele tem e o que possivelmente vai funcionar ou não para ele, mas ele é aquele perfil de cliente, não, vem, que a gente desenrola. Ele não está com tempo para te ouvir, ele, sabe? Já passou por situações assim também? Já. Tem cliente que ele não entra muito nessa coisa de entender, mas eu quero isso aqui, cara. É isso aqui que eu quero e pronto. Tem 2 opções nesse caso aí. Uma faz exatamente o que ele quer e deixa claro que o resultado disso é dele. Cara, se eu fosse você, eu iria por essas opções aqui, falando em comunicação. Uhum. Mas a gente pode fazer esse vídeo aqui. Ele vai ficar massa, a gente vai fazer desse jeito, fica legal. Agora, se você for passar isso em determinada mídia, eu não garanto que ele vai sair 100%. Uma coisa muito comum é que o cara quer que o vídeo funcione para tudo. Uhum. Cara, vamos definir um objetivo. Tu precisa dele mais ou menos para quê? Cara, eu queria que ele funcionasse no evento, no Instagram, horizontal, vertical, que rodasse no... e que eu pudesse mostrar para o cliente. Enfim, ele quer. Então, nessa hora, você tem que falar, cara, dá para fazer. Eu não sei se vai ser eficiente em todas essas mídias que você quer. Né? Mas que dá para executar, dá para executar. É só isso que você quer? Eu deixo claro isso para ele. Mas o ideal mesmo é orientar e falar, cara... E assim, dependendo da situação, eu ainda falo que não faço. Tipo assim, cara, desse jeito eu não faço porque não vai funcionar. Eu só faço se realmente existir alguma possibilidade de resultado. Nem que seja um resultado baixo e eu deixo isso claro. Eu penso muito que esse entendimento... a gente adquire com o tempo, né? Nós que estamos profissionais da área do audiovisual, filmmakers, editores, roteiristas, que hoje a gente tem que ser um pouquinho de tudo. Inclusive, temos que entender um pouco de marketing também, porque quando a gente vai explicar para um cliente o que vai funcionar ou não para ele, a gente também tem que ter um embasamento do que significa esse funcionar ou não funcionar. Uhum. Então, a gente tem que ter hoje um domínio mais amplo de tudo que envolve o vídeo em si, né? E muitas vezes a gente vai ser o canal de instrução daquele cliente que tá com uma dor e ele nos procura para solucionar aquela dor dele que ele ainda não sabe o que é. Que nem quando a gente vai no médico, doutor, estou sentindo uma dor no meu pé. E aí o cara vai lá investigar, não, o que você está sentindo é isso, e é por causa disso, você vai precisar fazer isso e aquilo. A gente trabalha da mesma forma. O cliente ele procura um vídeo, ele está procurando um remédio, uma solução para um problema que ele está tendo e que às vezes ele nem sabe o que é o remédio certo para aquele problema, o que é o tipo de vídeo que vai funcionar. Às vezes nem é vídeo que ele precisa. Exatamente. Né? E é verdade. Já aconteceu isso. Já aconteceu cara, eu queria só movimentar aqui o Instagram. Ou cara, precisa contratar aqui uma mídia social. Alguém aqui dentro da equipe do marketing digital consegue resolver esse teu problema. Mas não é o vídeo, não.
Às vezes acontece muito isso, né? De o cliente estar perdidão. E eu acho que é legal a gente... ter essa maturidade de entender isso. De entender, de orientar. Cara, tem muitos clientes meus que estão comigo até hoje porque eu jogo muito limpo nisso, né? E tudo que eu posso fazer para que, não pensando no trabalho que eu vou executar, na quantidade de trabalho que eu vou executar, mas em como esse trabalho vai resolver um problema dele, sempre pensando nisso, eu consigo ter relações muito boas com os meus clientes e duradouras, né? Isso é uma coisa legal. Porque às vezes a gente vai muito... Eu sei que isso é de cada perfil de profissional e também é de cada fase da nossa jornada profissional como audiovisual. Mas o nosso trabalho, ele é 80% relacionamento. Ele é conversas, ele é troca, ele é afinidade, da gente entender o que ele quer, dele entender o que ele quer, da gente entender se o que ele quer, a gente, né, nem questão de é capaz ou que está disposto a realizar ou não. Uhum. Hoje eu tento, né, ter um método mais relacional com cada trabalho que eu pego. Quando alguém vem me procurar, alguém que não me conhece, ou que me viu na rede social, ou que recebeu uma indicação minha, eu procuro entender qual é o teu negócio. Entendeu? O que você tá querendo? Qual o intuito? Você quer utilizar esse vídeo aonde? Você quer postar na rede social? Todo aquele lance que a gente já vinha conversando aqui no início. Mas e isso demanda tempo, demanda paciência, demanda disposição. Não é uma coisa que você vai receber um WhatsApp, você está no trânsito, você vai receber um WhatsApp que fala assim: oi, eu recebi uma indicação tua, eu queria um vídeo. Não é algo que você vai resolver ali na parada do sinal. Se eu parar no sinal, eu vou responder, cara. Não. É algo que te pede tempo, dedicação e disponibilidade para tu fazer isso. E eu acho que isso é uma coisa que eu não tinha antes. Antes eu recebia uma mensagem: cara, eu quero um vídeo. Opa, massa. Era um cifrão aqui na minha pronto. Não é só isso, não tá entendendo? Não, inclusive, às vezes eu seleciono bem a demanda que vai entrar, porque eu sei que na hora que eu começar ela vai me gerar um trabalho. Porque tu sabe o quanto tu vai se dedicar àquilo ali também, né? Tu já sabe o que aquilo vai te puxar. Exatamente. Então, às vezes eu demoro para passar algum orçamento ou para fechar alguma coisa, porque eu ainda estou muito na dúvida de que aquilo ali vai rolar direitinho, entendeu? Não sei se já aconteceu contigo, de pintar um cliente e tu falar: cara, peraí... Não... Nas 3 primeiras frases que ele te falar no WhatsApp quando ele te procurar, dificilmente tu não vai saber se aquilo ali é algo que vai funcionar para ti ou que não vai funcionar. Tem muito isso, cara. E tu acha que tu tá vivendo uma fase... Eu tô vivendo muito uma fase que a gente tende a dizer... Não vou dizer que a gente tende a dizer mais não do que em sim, mas eu acho que a gente tende a filtrar mais o que a gente vai fazer, o que a gente não vai... Para quem que a gente vai fazer, para quem que a gente não vai, que tipo de conteúdo a gente vai fazer. Eu acho que isso vai se afunilando, não é que a gente vai escolhendo um nicho, que também isso é algo que acontece muito no audiovisual, né? Sim. Principalmente na galera do cinema. Mas é um nicho mais de trabalho profissional, né? Você acaba filtrando mais o que você vai entrar, justamente por aquilo que tu disse. Você sabe o quanto você vai se dedicar àquilo ali, o quanto aquilo vai tomar de tempo. Exato. E você sabe, tipo assim, cara, eu vou ter condições de realizar aquilo ali? Eu vou ter condições de realizar o que ele está precisando que eu realize? Ou eu vou pegar aquilo ali, vou resolver em uma semana, vou receber minha grana, mas ele ainda vai ficar com alguma demanda lá. A dor dele não vai ser resolvida, mas eu vou receber minha grana. Eu acho que tem até os dois tipos, né? Tem o trabalho, não é que todo trabalho ele seja tão profundo assim. Tem muitos trabalhos que são profundos, você tem que entender mesmo. Mas tem trabalhos que eles são pay-buff, né? Principalmente cobertura de evento. Querendo ou não, você precisa compreender ali o que é evento, mas um pós-evento é um pós-evento. E isso é bem comunzão. Então, tem trabalhos que é rápido de fechar. Agora, tem outros que é como você falou. Eu vou precisar me dedicar ali para entender esse problema e para dar uma solução. Senão, eu vou fazer de meia boca e não é legal. Então, eu preciso mergulhar ali para fazer um trabalho decente. E esse mergulhar, às vezes, você não está... tipo, final de ano agora. Final de ano é puxado, às vezes é para ti. Porque lá... Então, você precisa, para não ser incoerente ou não pegar mais do que você consegue, eu acho que essa seleção ela é importante. Cara,
daqui para cá, dá certo. Passou daqui, a gente vê se rola ou se não rola. Eu acho que é mais ou menos assim que eu estou vendo hoje. Cara, voltando assim a falar sobre a questão do equipamento, que a gente acabou indo para uma outra linha, que é muito interessante também, é algo que eu queria falar contigo, mas eu te perguntei aquilo sobre equipamento porque durante um tempo eu sofri essa ansiedade de equipamento, sabia? Sofri mesmo. Essa ansiedade. Eu já tenho um pouco de ansiedade natural em mim, então eu quando lançava um equipamento novo, uma versão nova daquele equipamento que eu já tinha, eu ficava, caramba, eu preciso disso aqui. Caramba, se eu não tiver isso aqui, eu não vou conseguir fazer o que eu estou querendo aqui. Caramba, o meu grupo de amigos filmmakers, todo mundo já tá atualizando esse equipamento aqui. E eu estou ficando para trás. Sendo que se eu parasse 2 minutos para pensar, eu conseguiria realizar o que eu queria com o equipamento que eu tinha. É muito provavelmente que você consiga. Quase sempre a gente consegue. Mas eu lembro que essa virada de chave aconteceu, eu não sei exatamente onde foi, mas eu lembro de uma situação muito assim. Existia alguém que tinha um equipamento muito foda e sempre, cara, o cara sabia de tudo, cara, o pixel do não sei o que, não sei aonde, blá, blá, blá. E aí, cara, a condição real da filmagem, eu observava e falava, certo, mano, esse equipamento todinho, mas essa luz tá uma bosta. Ou então, isso aqui não vai funcionar porque está fazendo barulho, não sei o quê. Então, assim, às vezes, a qualidade inteira de equipamento e de fronteira tecnológica que o cara está ali na coisa do audiovisual e o cara não se liga que a qualidade poderia ser muito melhor se ele tivesse pensado um pouquinho melhor ali na luz ou no som e puxado coisas que são completamente palpáveis e não são necessariamente equipamentos e que influenciam diretamente a qualidade da imagem, né? Falando especificamente em qualidade de imagem. E outra, cara, porque não deixa de ser ansiedade, né? Esse lance de você querer estar ali dentro, na fronteira, na margem da tecnologia. E eu acho que de uns 10 a 20 anos para cá, acho que 10 anos para cá, isso tem ficado cada vez mais sério. As atualizações estão vindo cada vez mais rápidas, né? E não dá para acompanhar. Sabe o que foi a minha virada de chave para essa questão? Foi o próprio período de pandemia. Sim. Eu lembro que acho que um ano antes da pandemia, um ano antes da pandemia, mais ou menos no início de 2019, tinham lançado uma câmera que todo mundo estava usando, que era a Sony A7 III. Era a queridinha do momento. Todo mundo estava lá. Eu utilizava, na época, a Alpha 6300. As duas faziam a mesma coisa, só que a 6300, a 7 III, tem uma qualidade melhor. E ela é mais versátil para se você quer fotografar e filmar. Enfim, e eu fiquei muito naquilo. Preciso trocar de câmera, preciso trocar de câmera, preciso trocar de câmera, preciso trocar de câmera. Preciso trocar de câmera. Quando foi no final de 2019, eu consegui comprar a Sony A7 III. Eu fui, eu acho que das pessoas, de alguns grupos que eu participava, um dos últimos a comprar. Conheci gente que até hoje não utiliza, mas fui um dos últimos ali. Hoje em dia, esse grupo que eu seguia e gostava de acompanhar essa galera, nem está mais usando essa. A galera já está na onda Blackmagic e agora já vão voltar para a Sony de novo, com essa nova que saiu agora, né? FX alguma coisa aí. Sim, sim. Cara, é osso, porque quando você está correndo atrás disso aí, é sem fim. É sem fim. E outra, você começa a ficar tão bitolado nisso e rodando, igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? E você para de enxergar coisas que você precisa demandar tempo. Processo de venda, processo de pós-venda. Como é que tá? Cara, é tanta coisa. Emitir nota e faz não sei o quê. E tem tantas outras questões que vão envolvendo ali o serviço, que é como eu falei, se você ficar ali só bitolado no equipamento, você vai deixar de entregar coisa boa. Com certeza. Eu penso isso mesmo. E justamente na época da pandemia, onde, tipo assim, zero condições, né, de trocar de equipamento, a galera estava vendendo equipamento para sobreviver, principalmente aqui na nossa cidade, e vamos pegar o nosso aqui, pegar o equipamento que eu tenho, e agora eu vou começar a extrair coisas nele que eu talvez achava que não conseguia. Vamos estudar.
E aí eu percebi o universo de coisas que eu ainda poderia extrair daquele meu equipamento que eu não estava extraindo, porque eu estava preocupado demais pensando e quanto é que eu vou pegar nele se eu vender para comprar uma Blackmagic? Quanto é que eu vou se eu trocar e pegar? Ah, saiu a 7.4 agora. Ah, saiu a 7.3, não sei o quê. Ah, saiu agora a FX, não sei o quê. Caramba, bicho. É osso, cara. Isso, e isso, tipo assim, tira noite de sono de gente. Tira cara, noite de sono. Tira. A garotada dessa nova geração, essa nova leva de profissionais, eles já iniciaram a vida profissional deles nesse barco de ansiedade para trocar de equipamento, para acompanhar. Eu descobri há pouco tempo que ninguém quer saber mais do Premiere, não. Sabia disso agora? Sabia. A galera não quer mais saber do Premiere, não. Todo mundo agora, Premiere virou... Caramba, o Premiere, eu acho que eu não consigo utilizar 30% do que o Premiere fornece, eu não utilizo ainda. A Adobe toda, né? Assim, eu acho que a Adobe toda ela vai ter que se repensar. Senão ela vai ficar para trás. E aí a galera já está migrando para outros softwares. E aí o que vai... Vou ter que trocar de computador. Aí você... vou ter que trocar de computador, vou ter que trocar de câmera. Não. Dá para utilizar. Dá para fazer muita coisa. E não é só tipo assim... às vezes você pensa... eu não quero ficar no dá para fazer. Eu quero fazer o melhor. Sim. Você vai fazer o melhor mesmo que você tem. Você não vai ser inferior ao que a outra pessoa está produzindo porque ela tem um equipamento. Porque não é o equipamento, é quem opera. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O equipamento, se eu botar aqui nem sei qual é a câmera do momento, mas vamos dizer que eu me lembro agora, a Blackmagic 6K Pro, se eu botar ela aqui na mesa sozinho, com uma 1635, um 4 Sigma ou uma lente cine, não sei da qual, bota ela aqui no tripé, do REC, vai? Não vai. Não vai. Tem que ter o profissional ali para saber a luz que mais se adequa àquele local, o posicionamento, o ângulo, o momento certo de apertar o REC, de não apertar o REC. E tem outra coisa, cara. Tu vai comprar uma câmera dessa para quê? Para fazer vídeo de Instagram? É isso. Voltamos à questão, né? De os vídeos hoje em dia são para ver aqui. Tu vai investir uma grana do caralho para ter retorno de vídeo de Instagram, velho. Tu vai falir. Também tem muito disso, cara. Tem muita gente aí que está iniciando e que compra equipamento, sei o quê. Mas se você for ver a realidade, é uma realidade que tem muita gente, velho. Galera que tá morando com os pais ainda. Então não tem como você ter uma realidade do que acontece de verdade. Que aquele equipamento, ele tem que trazer um retorno compatível com ele. Uhum. Então não adianta de nada. Beleza. Compatível com o investimento que você está fazendo também. Exatamente. Não só o investimento da compra, mas da utilização. Exatamente. Então você vai funciona em condições especiais, mas na vida real isso não é sustentável. É isso que eu estou querendo dizer. Já aconteceu muito de eu perder trabalho que o cara falou assim, mas fulano está cobrando na metade do preço. Mas eu não sei a condição que o fulano está cobrando, tá trabalhando. Como é que Exatamente. eu vou... Eu não sei qual é, ele mora com os pais, eu emito nota e tenho um escritório. Eu não sei qual é a condição. Ele pode ter ganhado uma câmera e tá trabalhando. Ou então ele está iniciando agora. Ou então de precificação é algo muito, muito relativo. Muito relativo, porque assim, vai além do mercado. Tem duas coisas que eu acho que é importante. Você tem ali o mercado que define ali mais ou menos as faixas de preço, mas tem a sua condição. É a sua condição. No sentido de, para mim, infelizmente, só vale a pena fazer daqui para cá. Se chegar para cá, infelizmente, para mim não vale a pena. Não vai valer a pena. O outro cara pode fazer 1000 vezes melhor. Eu sei, mas é porque não vale a pena. Eu vou estar pagando para trabalhar aqui. E tem cliente, tem todo tipo de cliente. Exato. Tem todo tipo de cliente, tem todo tipo de profissional. Exatamente. E aí, eu me toquei disso também. Antes, eu ficava muito ligado. Caralho, mas eu não... Peraí, posso. Teve uma época que... Qual foi a virada de chave? Vamos passar o podcast todo falando virada de chave. A virada de chave é o seguinte. Teve uma época que eu estava trabalhando tanto. Eu estava com o meu horário lotado. O tempo todo lotado. E não estava tendo grana. Eu estava trabalhando pra caralho e não estava tendo retorno financeiro. Não pagava as contas. E estava dentro da média. Eu, não, peraí, não tá... Esse trabalho aqui não estava compensando, não. Ele tem que ser mais caro. Mas fulano... Então eu vou fazer com ele. Para mim não vale a pena. Porque não vale.
Então eu a gente ainda indico, saber? Eu ainda chego e indico assim, vou te passar aqui um WhatsApp Exatamente. de um cara que ele é bom também, vai conseguir resolver o teu problema e vai conseguir chegar no que tu precisa. Porque pra mim não dá. Exatamente. Então, e tudo bem, não é questão de ser otário, nem de ser tá sendo grosso, nem nada, não. É porque é uma questão de realidade. Eu acho que cada um tem que entender a sua realidade, exatamente, trabalhar em cima dela, porque ou você vai pagar para trabalhar, ou então o contrário, né? Às vezes você vai estar ganhando demais para uma coisa que você não está entregando, e isso vai te dar uma falsa sensação de valor. Entendeu? Você vai ter uma falsa sensação de valor e essa conta vai chegar. Exatamente. Ela chega. Em algum momento ela chega. E aí é você ser muito sincero com você mesmo, assim, no sentido de, cara, realmente para mim só vale a pena eu cobrar X e isso tá acima do mercado. Ou tá até abaixo, dependendo da sua condição. E eu acho que essa coisa do se comparar é muito... Ele te consome muito, né? Eu acho que não é legal. Cara, cada um tem a sua condição. Tem gente que mora com os pais e faz um ótimo trabalho, mas não paga um escritório. Então ele pode cobrar menos. Tudo certo. Eu acho que não dá para eu me comparar com outras pessoas com realidades diferentes. Cada um tem a sua realidade ali de conseguir. E eu tenho certeza que essas pessoas estão tentando colocar o mínimo possível para poder ganhar aqueles trabalhos dentro da qualidade exigida para o trabalho, né? E, cara, se você fizer um bom trabalho, assim, se você fizer o mínimo, né? For atencioso, entender o que o cliente quer, fazer um bom trabalho, entender o seu valor, entender o valor daquilo que você está fazendo. Tem trabalho. Tem cliente, tem trabalho para todo tipo de profissional aqui. Isso é a realidade da nossa cidade aqui, Fortaleza, né? Tem, cara, tem demais. E eu lembro, agora tu falou, eu teve uma época que eu fui fazer um curso lá em São Paulo, da Academia Internacional de Cinema. Foi uma experiência muito massa, porque eu cheguei lá, verminosinho ainda, né? Aquele negócio de equipamento, não sei o que. E eu me lembro demais eu sou muito ruim com nomes. Do professor de direção de fotografia de lá, e ele falou, e ele era um cara desse tipo, né? Já era maceteado, já trabalhou pra caralho. Então ele tava nessa de não usar muito coisa de equipamento, não sei o que. Cara, se tu vai fazer um filme, cara, tem que fazer uma cena dentro de um ônibus, lotado. Tu vai usar uma rede ou um celular? Um celular. Então tudo vai depender da situação. E aí eu lembrei disso agora que tu falou dos equipamentos e tal. É muito interessante você conseguir entender cada realidade e o que é que essa realidade está exigindo de equipamento e também de material humano. Também tem muito isso de, cara, peraí, eu quero fazer tal vídeo. Certo. Qual é o tamanho da produção que você está imaginando? É pequeno porte? É médio porte? É grande porte? Vamos dar uma noção. Porque o mesmo trabalho pode ser feito com câmera e vai ter um resultado, como pode ter uma equipe gigante dentro do estúdio e vai ter outro resultado. Mas, dependendo da realidade que você procura, as três vão funcionar. Exatamente. Cara, eu penso a mesma coisa. E antes da gente se encaminhar para o final, eu queria levantar uma outra questão aqui, uma outra temática. A gente falou muito assim, sobre profissionalismo, né, no audiovisual, o lance de trabalho, de precificação, de entender o nosso papel e tudo isso. Mas e o lance da paixão de filmar, do prazer, de filmar por prazer? A gente hoje está muito envolto nesse meio corporativo, publicitário, que é o que paga as contas na realidade, né? Mas a gente tem sempre vontade. Por exemplo, eu tenho vários roteiros de ideias que eu quero realizar um dia, que eu digo que vou realizar ano que vem, mas ano que vem não deu certo, digo que vou realizar, mas não deu certo, e assim a gente vai... Esse podcast aqui é uma realização que eu estou iniciando aqui, mas eu quero que dê certo, quero que funcione, mas eu não sei até quando eu vou conseguir fazer isso aqui, mas é um projeto que eu quero que dê certo. E aí eu te pergunto, eu lembro de um documentário muito massa que eu vi teu, de vinil, de bike vinil. Muito legal. E muito massa mesmo, cara. Parabéns. E eu queria saber como é que tá essas suas ideias, como é que é esse lance do audiovisual, paixão, né? Não que o nosso trabalho publicitário, corporativo, a gente não seja apaixonado também, mas esse lance mais autoral. Massa.
Cara, eu acho que o audiovisual ele sempre me moveu muito, né? Eu sempre fui muito apaixonado por linguagem, cinema e tudo isso. E eu tinha alguns projetos. Ultimamente estou vivendo uma fase meio doideira, mas a minha ideia é voltar, porque eu acho que essa âncora ali, ela te dá uma sustentabilidade ali, né? Trabalhar, querendo ou não, com arte ou com o que te move, ele é muito poderoso. E o autoral, ele tem um frescor diferente, né? Quando você realiza. Tem, porque você não está preocupado com o retorno financeiro dele. Claro, eu estou falando isso sem ofender as pessoas que trabalham diretamente com isso, porque é outro caso, né? Vamos supor, eu trabalho com cinema, é óbvio que essa pessoa está preocupada com o retorno que o filme vai dar e tudo. A gente que trabalha com publicidade enxerga o cinema ali como um hobby, basicamente, né? A gente não vive dele. Os projetos autorais, a gente não depende dele para comer. É isso que eu estou querendo dizer. Então, aquilo ali, ele mexe muito, né? com a motivação que você tem no seu dia a dia. E eu tenho alguns projetos que estão temporariamente parados, eu não sei quando vão retornar, mas eu queria muito. Tipo, tem um projeto da gente, meu e da minha esposa, que a gente tenta pegar uma cena de uma peça teatral ou de um sketch, alguma coisa desse tipo, e transformar ele numa linguagem audiovisual, né? Que massa. E é muito legal. A gente fez até 4 episódios, tá na internet, Mise en Scène, o nome. Tem também o curta do Pedalar, que é muito legal também, e a gente entrevistou... Esse é o do vinil que eu te falei? O do vinil, chama Pedalar, foda, Feira de Vinil. Ele foi feito com um personagem, uma personalidade, na verdade, né? O Nego Célio, aqui de Fortaleza. Ele é um cara que é rap, DJ, o cara é foda, escreve pra caralho. E além de ser foda e de ser discotequeiro, sei lá, ele tem a parada de ir pras feiras de vinil para fazer aquela coisa de troca, de venda, né? E todo um movimento musical e cultural que acontece na feira. E aí eu achei aquilo muito interessante. E como eu estava andando muito de bike na época, eu vou linkar essas duas coisas aí. Que é a questão da bike, a bike não como esporte, mas a bike como movimentação na cidade, né? Você andar na cidade de bike, no seu dia a dia, faz com que você... Cara, você está sentindo ali o cheiro da cidade, você está escutando, o calor, tá experimentando as coisas, cidade, né? Tudo muito diferente. Então, eu queria tentar puxar um pouco da sensação. E aí eu chamei ele porque ele vivencia muito isso, e vivencia isso de uma forma cultural também. Aí a gente fez o Pedalar Feira de Vinil, que acompanhei ele numa feirinha de vinil, onde ele levava os vinis na cargueira e tal. Foi muito legal, e o Nego Célio terminou com um rapzão irado, muito foda, muito, muito bom. Cara, eu acho muito massa isso aí, cara. E eu acho que, sem querer entrar em assunto político, que não é a minha experiência, mas a gente, eu acho que nos próximos anos aí a gente vai se inspirar mais, a gente vai se inspirar mais para essa nossa veia artística autoral se manifestar de forma mais livre. Com certeza, macho. Ave Maria, a cultura inteira está penando há muito tempo. E eu acho que esse respiro aí vai ser fundamental para novos ares, né? A gente vai ter que é como se... É uma motivação a mais, né, cara? Exatamente. De ver coisas que são básicas terem importância novamente. Sair um pouquinho desse pensamento amedrontador de produzir para sobreviver e pensar também na arte, né? Que a arte ela está em volta na nossa vida, ela tá na mesa que a gente come, na cadeira, está no microfone que a gente fala. A arte ela está em tudo. E a gente às vezes esquece um pouco de tudo isso para estar nessa correria de produzir. Óbvio que vivemos, né, nesse meio, no sistema capitalista, mas às vezes a gente precisa um pouco de respirar um pouco um ar mais puro, tentar produzir algo que não seja para um ganho imediato ali, para tapar um buraco, mas sim para proporcionar uma experiência mais leve, mais artística, mais cultural, né? Com certeza, com certeza.
Cara, gostei demais de você aqui. Eu também Essa curti, conversa cara. aqui, cara, foi melhor do que eu tava esperando. Eu também. De tantos papos legais que a gente já teve Verdade. e tem, né? Uhum. Todo mês a gente tem um papo muito massa que ninguém sabe. Todo mês a gente faz uma viagem de 2, 3 horas e a gente vai conversando muito. E agora a gente conseguiu transformar esse papo, né? E finalmente a gente está gravando aqui esse papo. Concretizou, né? Não, eu tinha selecionado aqui uns teminhas, assim, achando que, cara, tem pouco assunto aqui. Acho que vai sobrar tempo. E eu não falei nem a metade. Vamos fazer, a gente vai ter que marcar outra vez, né? Quero que venha o Davi Cadeira aqui também pra gente conversar, porque eu sei que vocês dois juntos têm uma vivência de mais tempo no audiovisual e vai sair muita coisa boa. Legal. Obrigado. Já tá aceito o convite. Obrigado por ter vindo. Valeu, compadre. Até a próxima. Pra caramba. E você também, cara. Você é parceiraço. Valeu. E você gostou aqui desse episódio? Deixa o seu like aí, se não é inscrito no canal, se inscreve. Essa estrutura maravilhosa que vocês estão vendo aqui é o Take 3 Studio aqui em Fortaleza. Temos o nosso Instagram que é Take 3 StudioCast. Procura a gente lá. Vem tomar um café aqui nesse estúdio, conhecer. Se você tem vontade de fazer um podcast como esse aqui, você está aqui, o lugar está aqui. Se você gostou desse áudio, dessa qualidade, dessa imagem, vem para cá, vem gravar seu podcast aqui com a gente. Você gostou, Daniel? Curti demais, cara. Super confortável a sala, bem iluminada, material aí de qualidade, aqui não tem pra onde correr, não. Fala pra galera, então, onde é que a galera te encontra? Eu já te conheço, já te admiro o teu trabalho, a gente trabalha junto, mas quem quer encontrar o Daniel, assistir esses teus curtas, onde é que a galera pode poder ver isso aí? Cara. Tu pode... Primeiro tem o Estúdio Jambo, com 2 Os no final, que é a produtora que eu trabalho hoje. E o meu próprio Instagram, Daniel Shoa 1, né? Você... Tem os links lá para os filmes, eu sempre deixo lá, pode acessar lá que você acha. Valeu, gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!